Olá, eu sou Ana Flávia Basso do Educar com Histórias. A gente já sabe que existem vários tipos de histórias e diferentes formas de contá-las. E sempre que eu estou dando um curso especificamente falando sobre os tipos diferentes de histórias e a adequação para cada idade, eu escuto uma pergunta: e inventar história? Pode? É claro que pode. Aliás, deve inventar histórias. Tem crianças que passam por uma fase em que elas pedem aos pais: ah, mas inventa uma história. E os pais me dizem: mas Ana, eles não querem mais histórias de livros. Eles pedem só para eu inventar. Tem fases que são assim mesmo. E aí a gente tem a possibilidade de entrar em contato com aquele contador de histórias que está ali e criar novas narrativas para as nossas crianças. Tem dias também que a gente inventa e o filho pede para a gente continuar no dia seguinte, pede para a gente recontar a história e a gente mal lembra dos detalhes, mas eles sempre se lembram. O bacana de inventar histórias é que a criança começa a conhecer essa nossa potência criadora. Né? A gente, para inventar uma história, vai selecionar personagens, um enredo, um cenário, uma ambientação, e a criança vai entrando em contato com o que há de mais interior em nós. É muito rico e elas têm a capacidade de imaginar e aprender também que a gente tem as histórias dos livros, mas que a gente já tem um mundo interior muito rico e a nossa imaginação pode criar coisas muito bonitas. Mas tem muita gente que fala: Ana, eu tenho dificuldade de inventar histórias. Algumas ficam com medo, outras até se paralisam. Mas se você ainda não se lançou nesse desafio, você pode começar a olhar para o lado e ver um passarinho ou uma joaninha, começa a contar sobre aquele passarinho e sobre a joaninha. Depois que você ganhar um traquejo, você começa a falar de reinos distantes, de povos desconhecidos e dá mais vazão às possibilidades e à criatividade. Imagine que inventar uma história é como uma criança que se senta diante de um papel em branco e ela pode pegar qualquer lápis, qualquer cor e desenhar qualquer coisa. A gente também, quando vai começar uma história, basta dar o primeiro passo e depois ela começa a fluir. Eu espero que nesses tempos de pandemia, em que a gente está mais em casa, junto das pessoas que a gente ama e das crianças, que a gente se anime a inventar mais histórias, a ousar um pouquinho, contar umas coisas diferentes e se desprender um pouco dos livros. Eles são importantes, mas existem muitas possibilidades que vão enriquecer o mundo interior da criança. Eu tenho certeza que a sua criança vai olhar para você com um brilho nos olhos quando você estiver inventando uma nova história. E me conte também, você tem medo de inventar histórias? Você tem alguma dificuldade? Ou isso é fácil para você? O que você faz para inventar uma história? Que dicas você daria a um amigo? Eu aguardo suas respostas. E então, vamos contar mais histórias?